E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre gases. Bom, gases não é esse gás que você está pensando, mas sim o gás lá que caiu na questão da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, falando sobre o bicarbonato de sódio. Então vamos lá. Essa questão é muito interessante, porque bicarbonato de sódio pode ser utilizado como solução injetável para tratamento, por exemplo, acidose metabólica ou cetoacidose diabética. E ele é comercializado em ampolas, semelhante a essa figura que vocês estão vendo aí. Essas ampolas são ampolas de 10 ml que contêm 8,4% de bicarbonato de sódio. Ou seja, em uma solução de 100 ml tem 8,4 gramas de bicarbonato de sódio. Bom, e foi feita uma análise como colocaram ácido clorídrico para reagir com o bicarbonato ali presente, o bicarbonato reage com ácido clorídrico, libera a formação de gás carbônico e esse gás carbônico que foi medido, eles perceberam nessa análise que deu um valor menor do que esperado. E aí, a primeira questão, item A, ele fala que usando a constante dos gases, que ele dá, especifica aí que é 0,082, calcule a pressão exercida pelo gás durante a análise, sabendo que vai ser confinado a um recipiente de volume de 96 ml a 300 Kelvin. Bom, para a gente executar esse exercício, a gente tem que lembrar de uma situação que todo gás, a gente pode estudar gás ideal por duas equações. Equação chamada equação geral dos gases e equação de Clapeyron. A equação geral dos gases, a gente marca, é bem simplesinha, né? É a PVT. Bom, e como que é essa equação? Essa equação tem um estado 1, por exemplo, podemos chamar estado 1, estado inicial, que é a pressão 1 vezes volume de 1, temperatura de 1, sempre a temperatura em Kelvin. Estado 2, ou estado final, que eu tenho pressão de 2, volume de 2, temperatura de 2. Essa equação geral ela é muito utilizada quando não tem variação de massa ou nem variação de número de mols, ou seja, de quantidade de matéria, porque ela não leva em consideração a variação de matéria. Já a equação de Clapeyron, PV igual a NRT, que o pessoal gosta muito de brincar, Palmeiras verdinho não resiste o timão, professor Vanderlei não ri tanto. Bom, essa equação leva em consideração o número de mols. Então, nesse exercício que ele fala que tem uma certa massa, uma certa quantidade de mols sendo formados de gás carbônico, eu vou ter que usar então a equação de Clapeyron. Bom, como eu quero saber a pressão, eu posso pegar o V que está multiplicando e passar dividindo. Então, pressão é igual ao número de mols vezes a constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin, dividido pelo volume. E aí, simplesmente pegar os dados que foram dados e substituir na fórmula. Então, por exemplo, a minha pressão é o que eu quero saber. Número de mols é o número de mols do gás carbônico que foi liberado no meu processo. Então, é 8 vezes 10 a menos 3 mol. O R foi dado aqui, é o 0,082. 0,082. A temperatura sempre em Kelvin, ok? 300 Kelvin. E aí, vou dividir todo esse valor pelo meu volume. Agora um detalhe, esse volume está em mililitros, 96 ml. E quando eu vejo aqui a minha análise do meu R, eu vejo que a minha pressão está em atmosfera, meu volume está em litros, o número de mols está em mol e a temperatura está em Kelvin. Então esse volume tem que passar para litros. Então 1 litro eu tenho 1000 ml. Então 96 ml eu vou ter quantos litros? Então, vou fazer uma continha simples, eu tenho 0,096 litros. Então, sim, agora eu vou dividir por esse número e eu vou calcular a pressão. Bom, para quem está estudando, é rapidinho de calcular isso aí. Eu fiz a conta aqui, deu 2 atms. Então, a pressão que vai ser confinada, o meu recipiente, o meu gás nesse recipiente vai dar 2 atmosferas. Lembrando que se o recipiente tivesse volume variável, a pressão sempre se manteria 1 e o volume aumentaria. Ok, agora vamos fazer o exercício item B. A parte item B ele fala assim, considere a reação entre o bicarbonato de sódio e o ácido clorídrico conforme a equação. Então, o bicarbonato reage com ácido clorídrico, vai formar sal de cozinha, cloreto de sódio, mais gás carbônico, que é o gás que a gente mediu na questão anterior, mais água. Determine a porcentagem em massa do bicarbonato presente na ampola analisada em relação ao teor indicado na sua formulação. Então, o teor indicado na formulação era 8,4%. Apresente os cálculos efetuados. Bom, 1 mol desse componente vai ter que gerar 1 mol de gás carbônico. E aí, a gente, ao fazer o exercício, a gente percebeu o quê? Deixa eu ver aqui. Que a gente tinha 8 vezes 10 a menos 3 mol
de CO2. Então, evidentemente, se a reação está 1 para 1, né, estequiometria aqui manda, é 1 para 1. Então, 1 mol forma 1 mol. Então, se eu tenho essa quantidade em mols de CO2 formado, a quantidade de bicarbonato tem que ser a mesma, né? Então, o número de mols do bicarbonato de sódio tem que ser igual a 8 vezes 10 a menos 3 mol. Ok, fantástico, a gente já tem o número de mols do bicarbonato. Agora, precisa saber a massa do bicarbonato. Para isso, vocês vão até uma tabela periódica e peguem lá a massa molar de todo mundo. O sódio vale 23, o hidrogênio vale 1, o carbono vale 12 e o oxigênio vale 16. Então, quando a gente faz lá o bicarbonato de sódio, a gente vai ter que considerar todas as massas dos elementos. Então, a massa do sódio é 23, do hidrogênio é 1, do carbono é 12 e do oxigênio é 3 vezes 16. Então, aqui eu tenho 48, aqui eu tenho mais 12, 48 mais 12, 50, 60, 61, mais 23. Então, vou ter 60, 70, 80, 84 gramas para cada mol. Ok, então isso aí é a massa molar. Então, o que significa isso aí? Significa que a cada 84 gramas eu tenho 1 mol. Ok. E quantos mols eu tenho? Eu tenho 8 vezes 10 a menos 3 mol. Então, dá para descobrir qual é a massa que eu tenho de bicarbonato nessa minha solução? Sim. Eu vou fazer continha, 8 exponencial a menos 3 vezes 84 dividido por 1. Então, eu achei que a massa que eu tenho é 0,672 gramas. Ok. Essa é a massa que eu tenho. Mas ali tem que levar uma seguinte consideração. Que se eu tenho 0,672 gramas em 10 ml, que é o considerado uma ampola, ok? Então, se eu tiver 100 ml, né, que ele falou lá no início do texto, eu deveria ter 8,4 gramas. Então, quantos gramas eu tenho aqui? 6,72 gramas. Ah, tá. Então, eu tenho 6,72 gramas em 100 ml, 100 gramas, isso. Vamos pensar aqui 100 gramas para a gente poder pensar aqui a porcentagem, né? Pensar que a solução é aquosa, a densidade é 1. Então, podemos pensar que isso aqui mais ou menos é 6,72%, diferente do que foi informado na ampola, que é 8,4%. Então, isso já me dá que a porcentagem na ampola lá está diferente. Agora, se eu considerar que o teor que foi colocado é 8,4 mesmo, eu poderia pensar que eu tenho uma impureza naquele bicarbonato. Aí sim, eu poderia pensar assim que 8,4 gramas fosse 100%, né? E aí 6,72 gramas corresponderia a quantos por cento, né? Em função do bicarbonato. Então, 6,72 dividido por 8,4. Eu teria aqui 80%. Então, eu tenho aqui pensando em pureza ou pensando em relação ao que foi escrito, eu só tenho 80% do que foi informado no rótulo, né? Porque, na verdade, eu estou tendo 6,72% de bicarbonato em solução. Bom, um exercício simples, né? Interessante, que envolveu estequiometria, envolveu gás, né? Precisamos calcular equação de Clapeyron para ter um entendimento ali de pressão dos gases, depois, posteriormente, fazer uma estequiometria simples. Um exercício bem interessante que percebe se o aluno tem conhecimento químico dessa parte. Bom, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, será um prazer responder para vocês. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus colegas e amigos e curta o vídeo. Obrigado, até a próxima!